Bom dia, meu amigo e minha amiga. Eu desejo que Jesus esteja contigo nesse dia, que a paz dele e a presença dele sejam constantes na sua vida. Deus abençoe você e a sua família. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, esse momento em que paramos a nossa rotina para meditar na palavra de Deus. Estamos fazendo juntos a leitura do Novo Testamento. Cada dia um capítulo da Bíblia. Hoje vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. E é interessante que neste capítulo Paulo vai falar sobre as qualificações, as características que um líder cristão deve ter. Ele vai começar falando do bispo, depois vai falar do diácono. E a palavra bispo aqui, pode ser também traduzida como pastor, né? O bispo, ou aquele que lidera, né? Aquele que está à frente, é aquele também que preside, é aquele que governa a igreja. E depois, né? O diácono é aquele que serve junto, né? Servindo nas necessidades da igreja, é um colaborador, é o obreiro. Deus ama a sua obra e Deus levanta homens e mulheres para servir a Ele. Deus levanta e Deus concede dons. Mas a igreja de Jesus Cristo tem um padrão, e o padrão é ser como Jesus. Por isso que nós já lemos várias cartas da Bíblia que falam sobre os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos líderes. E Jesus diz que a gente vai conhecer eles, vai saber que eles são falsos por meio dos seus frutos. O que é os frutos? É quando eu olho a vida da pessoa e o que ela produz. Então aqui Paulo vai nos ensinar o padrão que um líder cristão deve ter. Vamos ler juntos? Então, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser líder na igreja, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho e nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois quem não sabe governar a própria casa, como que cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Olha só quantas características que são exigências de Deus para aquele que vai liderar a igreja, para aquele que vai conduzir os fiéis, para aquele que vai ensinar a palavra, para aquele que vai exercer liderança no espaço, que é a casa de Deus. São várias características. A pergunta é: o seu líder, o seu pastor, esses que você tem ouvido, eles se encaixam nisso? Você que está servindo a Deus, você se encaixa nisso? Se você ainda não deixou Deus transformar a sua vida completamente, hoje é hora de se arrepender. Ainda mais se você está servindo a Deus. Porque você deve expressar o caráter de Cristo. É óbvio que nós todos vamos sendo moldados e ensinados no caminho. Mas aquele que está à frente tem uma exigência maior. Paulo chega a dizer em uma das suas cartas que não é bom que todos sejam líderes, que todos preguem, que todos
pois será cobrado mais de quem mais recebeu. Então, há uma responsabilidade. No dia do juízo, nós que lideramos a igreja, nós que pregamos em nome do Senhor, nos será cobrado mais. Haverá um peso maior sobre nós no dia do julgamento, porque nós ensinamos a palavra aos outros. Nós falamos o que as pessoas devem fazer biblicamente. E ai de nós se não praticamos o que ensinamos, porque seríamos hipócritas, falando aos outros o que devem fazer e não fazendo nós mesmos. Então aqui começa dizendo que ele deve ser irrepreensível. Irrepreensível é alguém que ninguém encontra um defeito, que não tem motivo para ser repreendido, corrigido. Esposo de uma só mulher. Ou seja, primeiro não deve ser mulherengo, né? Mas segundo, ele deve honrar a família que Deus lhe deu e se manter no casamento que Deus lhe deu, honrando e cuidando bem da sua esposa. Moderado, quer dizer equilibrado. Sensato, alguém que pensa bem antes de agir. Modesto, não tem que ser alguém que fica ostentando riqueza ou que fica ostentando um carrão, ostentando algo. Modesto quer dizer alguém simples, alguém disponível, hospitaleiro, que ame receber as pessoas, conversar com elas, acolher elas. O líder não pode achar que está acima dos outros. Apto para ensinar, tem que ter conhecimento. Não dado ao vinho. Olha só, a embriaguez não pode fazer parte da vida da liderança. A bebida não pode fazer parte. Aqui diz nem violento. A violência muito menos. Mas cordial. Inimigo de conflitos, precisa ser um apaziguador. Não avarento, não pode amar o dinheiro, não pode ser conectado nas coisas desse mundo e deve governar bem a sua casa. Também diz que não deve ser um recém-convertido. Não deve ser alguém que está poucos anos na fé. 1, 2, 3 anos é recém-convertido. Para que não se encha de orgulho. É muito fácil alguém que chegou há pouco e recebe um cargo, uma função de liderança, daqui a pouco achar que tem algo especial, que é melhor que os outros. E aí entra o orgulho. E o orgulho é o pecado do diabo. É o pecado que fez Satanás cair do céu. Cuidado, para que você e eu não venhamos a cair no orgulho. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu sei que essa lista de exigências o Senhor ensinou que é o mínimo que o Senhor exige dos líderes. Mas eu creio que esse caráter e essas características o Senhor deseja para toda a igreja. Porque são parte do caráter de Cristo. E as características de Cristo para todos nós. Desde o jovem até o idoso, o Senhor deseja transformar o nosso caráter. Nos fazer melhores. Eu quero hoje pedir, Senhor, transforma os nossos caráteres. Transforma a nossa mente, nosso jeito de ser. Nos dá, Senhor, um coração modesto, um coração equilibrado, um coração acolhedor. Nos dá, Senhor, uma vida sem violência, sem embriaguez, sem impurezas. E especialmente eu oro hoje pela liderança cristã no Brasil, por homens e mulheres que estão à frente da igreja, pessoas que estão liderando e cuidando e ensinando, que estes homens e mulheres tenham temor no seu coração, respeito com o Senhor e busquem o seu exemplo, o exemplo de Cristo, para manter o padrão santo e ser exemplo aos fiéis. Eu quero pedir hoje, Senhor, santifica a igreja brasileira. Nos livra, Senhor, de toda a avareza, de líderes, Senhor, gananciosos, que exploram as pessoas, que maltratam as pessoas para ganhar dinheiro. Oh, Deus, livra-nos desses mercenários. Livra-nos, Senhor, de falsos profetas que enganam o rebanho com vãs sutilezas, com discursos que parecem bons, que são agradáveis ao ouvido, mas que estão fora do padrão santo da Tua palavra. Oh Deus, livra-nos, Senhor, dos mercenários, aqueles que não fazem por amor ao rebanho, mas fazem por amor ao dinheiro. Eu peço hoje, Senhor, levanta, Senhor, homens e mulheres que te sirvam de todo o coração por amor ao Senhor e por amor ao rebanho, que cuidem das pessoas, que ensinem os jovens, os adultos, os idosos. Oh Deus, dentro de um padrão santo, de um padrão digno da Tua presença, eu peço, Senhor, igrejas cheias do Espírito Santo.
Oh Deus, não cheias de uma formalidade humana, mas cheias da Tua presença, Senhor. Comunidades cristãs cheias de amor e cheias de temor, para vivermos uma vida digna nesta terra, aguardando o dia da vinda do Senhor. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus, concede-nos isso. Pedimos, santifica a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe o devocional, envie para mais pessoas, para que elas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. E até amanhã.